Olá a todos, eu vim falar sobre liderança feminina e os seus desafios na agricultura familiar. Apresentando Andresa Rodrigues, graduanda em Administração, Unesp Campus de Tupã, como autora, e o professor associado da Unesp Campus de Tupã, Renato Dias Batista, como coautor. Na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre liderança feminina e suas barreiras. Então, a liderança feminina tem evidenciado, né, o seu papel, mostrado o seu papel em diferentes setores econômicos, e essa característica, então, marca uma das grandes evoluções nos negócios, só que ainda existem algumas barreiras a serem vencidas. Uma delas é a discriminação de gênero, principalmente na agricultura familiar, em que as mulheres estão entre o desafio de escolher entre o papel de ser mãe ou de ampliar suas atividades profissionais. Então, nesse aspecto, superar o âmbito privado que a maternidade lhe proporciona, que é o prazer de ser mãe, e ao mesmo tempo aquele velho pressuposto de submissão, que designa a mulher a função de cuidadora. Então, enquanto a mulher precisa se retirar do mercado de trabalho para cuidar dos filhos e da família, o homem continua no mercado de trabalho normalmente. E isso é uma coisa errada de se acontecer. Então, em virtude disso, se inicia então um processo pelo reconhecimento e valorização então do trabalho do seu trabalho da mulher e de assumir conjuntamente com a sua família as responsabilidades em relação à gestão da propriedade rural. Por questão disso, a nossa problematização é quais são os desafios da liderança feminina na agricultura familiar. Nossos objetivos, então, será analisar os desafios da liderança feminina na agricultura familiar e, como objetivo específico, analisar os principais avanços da presença feminina no campo. Nossa metodologia é de abordagem qualitativa, com caráter exploratório, através de pesquisas bibliográficas e plataformas de dados da Cielo, CAPES, IBGE e artigos científicos. E a partir dessa pequena citação de Grubbs et al. 2020, a gente vai falar um pouquinho sobre empoderamento feminino, que é um assunto que não raro sofre de preconceito no meio rural pelas questões culturais advindo das gerações passadas, que sempre consideraram a mulher um ser fraco e relegado ao segundo plano nos trabalhos da propriedade rural. Cabia ao homem prover e à mulher cuidar das coisas, da casa e dos filhos. Então, essa citação só enfatiza o que a gente disse, que fala que não valoriza o trabalho da mulher, colocando ela em segundo plano, abaixo do homem, e enfatizando que ela só deve cuidar da casa e dos filhos. Posteriormente, então, nos resultados e discussões, a gente pode observar que na figura 1, então, apesar dos altos índices de conhecimento das mulheres, da escolaridade das mulheres, elas ainda acabam submissas aos homens, às orientações e decisões dos maridos. Acredita-se que seja por conta de evitar conflitos entre o companheiro, elas acabam seguindo as tomadas de decisões deles, né? Então, a gente pode ver, então, na figura 1, que é o nível de instrução de homens e mulheres em porcentagem, que no ensino médio a mulher se sobressai do homem, e que no ensino superior eles se igualam. Isso se deve ao fato das mulheres sempre buscarem por conhecimento, por capacitação e qualificação para adentrarem dentro do mercado de trabalho, e que isso acontece apesar de ocorrer um modelo patriarcado ainda enraizado, né? Então, de acordo com a Brumer 2004, com a nova introdução da tecnologia e maquinários sofisticados, né, o homem, como normalmente, sempre ficou responsável pela parte produtiva. Ele também tem o critério de investir ou não na capacitação e qualificação para o uso dessas novas tecnologias, já que tem maior contato também com os técnicos rurais, com os agrônomos. Ele também faz toda a comercialização, tem interação maior com os bancos, tanto para empréstimo ou para efetuar pagamentos, e isso acaba tornando ele o maior tomador de decisões, e enquanto as mulheres ficam à mercê disso e acabam ficando em casa, cuidando dos filhos e da família. Em relação a disso, apesar delas participarem, né, de algumas tomadas de decisões, elas acabam sofrendo uma influência do marido.
Então, por conta disso, na figura 2, que a gente pode perceber, a porcentagem dos estabelecimentos agropecuários dirigidos tanto por casais e homens. A gente pode observar que 20,3% dos estabelecimentos são dirigidos pelos casais e apenas 79,7% serem dirigidos por homens, o que acaba enfatizando o que a gente disse agora há pouco, que os homens é que acabam tomando a decisão final. Apesar da mulher influenciar, falar a sua opinião, quem acaba tomando a decisão é o homem. Na figura 3, então, a gente pode observar a porcentagem dos produtores rurais em divisão sexual. Então, dos 100% dos trabalhadores rurais, 81% são do homens e apenas 18,7% são mulheres. 0,3 não se aplica, quer dizer que não é nem questão de gênero entre mulher e homem, é um administrador que gerencia o estabelecimento. E a gente pode notar, então, que apesar dos avanços, que os avanços ainda são reduzidos, ainda é perceptível ver que as mulheres estão conquistando, né, estabelecendo o seu espaço, tanto no mercado de trabalho, né, como empreendedoras, como gradativamente elas se acentuam no contexto da gestão rural brasileira. Então, especificamente da agricultura familiar. Então, elas estão no cultivo, nas salas de ordenhas e à frente dos negócios, independente das barreiras que a impedem disso, né? Então, de acordo com o Homer Cassal 2014, a presença feminina na pequena propriedade, então, comprova que o setor agropecuário, como todos os outros setores, segmentos da sociedade, não resistiu à determinação e o profissionalismo da mulher. Então, a intersecção da mulher no mercado, né, no sistema produtivo, constituiu um dado privilegiado para análise das transformações que vêm ocorrendo atualmente. Então, na figura 4, a gente pode ver os estabelecimentos, né, com o sexo uma produtora do sexo feminino, não, por unidade de federação. Então a gente pode observar que a Bahia e o Pernambuco são os estados com maior crescimento de produtoras rurais, e isso se deve, e o Norte e o Nordeste, né? Pode ver de 25 a 30% a Bahia e o Pernambuco, e o restante do Norte de 20 a 25%. Acredita que isso se deve pelo fato de que as mulheres estão tomando frente da agricultura por conta que é da atividade agropecuária que esses estados obtêm a renda. Então, as mulheres vão à frente dos negócios porque elas precisam manter, elas necessitam manter a família dela e por isso elas vão à frente do negócio. As nossas considerações finais, então, seria que a agricultura familiar demanda por competências femininas, né? Era necessária as habilidades delas, os conhecimentos que a mulher tem, embora os dados, né, ainda não sejam favoráveis para o equilíbrio de gênero, ainda existe ainda a demanda por essas competências femininas. Né? Outro aspecto importante é que os negócios, com a introdução da mulher no ramo do agronegócio, os negócios serão mais sustentáveis, tanto economicamente como culturalmente. Né? Se a gente possibilitar esse rompimento, né, de estratégia patriarcais masculinas na gestão do campo. Então, para que isso mude, para que essa realidade seja modificada, então, será necessária ações interdependentes entre gestão, educação e políticas públicas direcionadas ao meio rural, uma vez que o campo não é uma ilha que está isenta das transformações sociais que pressionam por uma evolução indispensável pela igualdade de oportunidades em todos os setores. Então, a gente precisa lutar, nós mulheres precisamos lutar pela igualdade de gênero, buscando sempre qualificações para estar dentro do mercado com alta competitividade. Então é isso, nossas referências e muito obrigada.